Tiago capítulo 4, verso de número 8. Tiago capítulo 4, verso de número 8. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e limpem o coração, hipócritas. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. O que Tiago está falando aqui parece ser até assustador. Tiago está dizendo a possibilidade de Deus se afastar de nós. Há uma possibilidade da presença se afastar de nós. Tiago está deixando isso claro. E nós não estamos falando de uma presença, da onipresença. Nós estamos falando da relação, da intimidade. Há uma possibilidade de que essa relação ela seja rompida. Nós estamos com uma série lá na igreja, na contramão do mundo. E nós estamos falando sobre as evidências da conversão. Um checklist sobre a sua conversão. E nós podemos estar enganados com respeito à conversão. E assim também estamos enganados com respeito a algumas questões sobre a presença. E eu venho aqui nessa noite com esse encargo, não de te afrontar, mas para fazer um checklist. Para que você entenda o que é isso. E o que é isso que Tiago está deixando bem claro para a igreja. Principalmente para a igreja moderna, irmão. Para a igreja contemporânea nossa. Que a igreja contemporânea nossa, irmãos, meu Deus do céu, vive algo hoje muito diferente do que os nossos pais na fé viveram. Muito diferente. Hoje eu estava num aconselhamento e eu falei, meu Deus, a pessoa estava brava comigo porque ela estava achando que eu estava pregando para ela. E eu falei, meu Deus, você acha que eu fico em casa customizando uma mensagem? Pensando em você? Mas hoje em dia você tem dificuldade de falar sobre prostituição. Você tem dificuldade de pregar sobre alcoolismo, porque tem gente na igreja bebendo. Você tem dificuldade de falar sobre dízimo, porque tem gente avarenta no meio da igreja. Você tem dificuldade de falar sobre fornicação, porque tem jovens tendo relação sexual no meio da igreja. Você tem dificuldade, irmãos, de falar em desonestidade, porque tem pessoas, tem empresários no meio da igreja fraudando documentos. E tudo isso acontecendo, e a igreja atual achando que isso é normal. E daí no domingo nós derramamos algumas lágrimas, e na segunda nós voltamos a viver a mesma velha vida. Não tendo transformação, não tendo mudança. E Tiago ele está alertando a igreja sobre isso. E esse texto aqui eu sei que é um texto que vai deixar você em choque, mas é bíblico. Ezequiel capítulo 44, abra aí na sua Bíblia. Eu preciso que você abra a sua Bíblia se você tem. Aleluia. Esse texto é um dos momentos que vai narrar que a presença do Senhor se afastou. Ezequiel capítulo 44, verso 10 em diante. Os levitas me abandonaram, juntamente com o resto do povo de Israel, e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como oferta, para serem completamente queimadas como sacrifício. E ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregaram de cultos a ídolos para o povo de Israel. E assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso, eu, o Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços. O Senhor está dizendo assim, os levitas pecaram, os levitas
me abandonaram, eles adoraram ídolos, eles se afastaram de mim. Aprenda uma coisa: o pecado, ele não vai te levar para longe do serviço. O pecado vai te levar para longe da presença. O Senhor está dizendo aqui, irmãos, que os levitas pecaram. E o Senhor está dizendo para eles não vão deixar de ministrar o povo, eles não vão deixar de fazer as coisas no templo, mas eles não vão mais ministrar a mim. Dura coisa é essa, irmãos? Ministrar só o público, ministrar só a plataforma e não ministrar mais a presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão nesse quadro? Eles pregam na célula, eles dançam, eles cantam, mas tudo que eles fazem é apenas para o povo, porque eles já pecaram e a presença já se esvaiu. É isso que o Senhor está falando aqui. Eles não ministrarão mais a mim, eles vão ministrar o povo, vão tocar o povo, vão servir ao povo, mas não vão ministrar mais o meu coração. Entenda uma coisa: o pecado não te distancia do trabalho, mas o pecado te distancia da presença. E sabe qual é o problema, pastor Anderson? Parece que a nossa geração, ela não peca mais. Qual foi a última vez que você chorou copiosamente por um pecado seu? Sabe por que a nossa geração não peca mais? Porque a igreja contemporânea já está com a mente cauterizada. A nossa geração está com a mente cauterizada. Davi vai falar, irmão, em Salmos: eu peço perdão, Senhor, até pelos pecados que eu já não acho que são mais pecados. À noite, o meu travesseiro, ele fica encharcado com as lágrimas das minhas confissões. Mas eu vejo uma geração hoje, Aldo, que ela não se arrepende mais. Irmãos, estudos comprovam que na igreja atual, nos últimos 30 dias, pessoas consumiram pornografia. Nós estamos diante de uma geração, irmãos, que ela está fazendo a obra de Deus, mas ela não mais toca o Deus dessa obra. Ela não ministra mais o Deus dessa obra. Billy Graham vai dizer que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco preparado. Esse povo aqui só ministrava o coração do povo. Esse é um dos meus maiores medos, pastor Lelis. Será, Senhor, que eu ainda ministro o teu coração, ou eu ainda só prego para um povo? Ou eu ainda só toco para o povo? O problema é que a nossa geração não trata mais o pecado como a geração passada tratava. Nossa geração começou a adaptar o pecado, e até dar nome. Agora nós chamamos de pecado de demônio, porque demônio você precisa de libertação e não de arrependimento. E daí nós colocamos agora o nome de demônio naquilo que era para ser arrependimento. Eu me lembro dos primeiros dias meus na fé. Meu Deus, quanto choro, quanta lágrima, quanto quebrantamento. Aí nós vai passando-se o tempo, e aquilo que Paulo disse para os coríntios acontece com nós. Paulo fala assim: eu tenho medo. Você consegue imaginar Paulo falando que ele tem medo? Um homem que passou por naufrágios, um homem que foi torturado. Ele diz: eu tenho medo que assim como a serpente enganou Adão e Eva, ela engane vocês também, e vocês percam a pura devoção que vocês têm pelo Senhor. Quantos homens estão sentados aqui, mulheres estão sentadas aqui, que não é nem sombra do que era nos primeiros dias. E eu não estou falando de serviço, eu estou falando de quebrantamento. Porque o Senhor não está atrás de alguém que trabalhe bem, o Senhor está atrás de um coração quebrantado. Esse o Senhor não resiste. Se fosse para serviço, irmão, a gente contratava. Tem profissionais da música aí que são muito melhores. O Senhor não está atrás de música, até porque adoração nunca foi música. Primeira vez que a adoração vai aparecer na Bíblia é quando Abraão está levando Isaac para o monte. Ele fala para os servos: esperem aqui, porque eu vou lá adorar o Senhor. Primeira vez que a adoração aparece é sacrifício. A adoração nunca foi música, a adoração foi sacrifício.
Mas nós estamos diante dessa geração, irmãos, que fizeram concessão com o pecado. A geração de Jó fala assim: esse povo bebe pecado como, bebe iniquidade como se fosse bebendo água. Brasil está crescendo números evangélicos. Nunca houve tanta corrupção, irmãos. Nunca houve um número de agressão a mulheres como na nossa geração. Que avivamento é esse, irmãos, que não transforma a comunidade? Que avivamento é esse que só enche os nossos barracões, mas não transforma os nossos caráteres? Que avivamento é esse, irmão, que tem irmã com picuinha com irmã, irmão com picuinha com irmão? Que avivamento é esse, irmãos? Tem um texto que diz assim: ó, antes de trazer a tua oferta no altar, conserte com o teu irmão. Aí a gente não prega muito isso, a gente espera a Santa Ceia. Aí a gente fala assim: ó, se você tem problema com o irmão, não toma a Santa Ceia. Porque, irmão, se for para falar para o irmão não entregar a oferta, nós não pagamos mais aluguel de igreja, irmão. Olha para a pessoa que está lá e fala assim: eu tenho certeza que você tem alguém bloqueado no seu celular. Aí a nossa geração normalizou isso. Quer ver outra coisa que a nossa geração normalizou? A gente vai lá no WhatsApp e tira o azulzinho da confirmação de mensagem, e a gente age como se a gente não tivesse visto a mensagem. Sabe qual que é o nome disso? Mentira. E sabe quem que é o pai da mentira? É o diabo. Ei, dá um glória a Deus pentecostal aí, aleluia, irmão. Eu falei para você, eu não sou um pregador convencional. O pastor José Roberto me chamou para pregar no aniversário da igreja, irmão. Oh, meu Deus. E nós estamos fazendo concessões com essas coisas, irmãos, ponhando pano quente sobre essas coisas. E daí depois do domingo nós estamos lá fatiando o queijo. Ei, irmão, rodando, falando em língua. Eu vou te falar, isso não é fogo do Espírito Santo, isso é fogo estranho. É isso que o Senhor está falando. Os levitas pecaram, não ministrarão mais o meu coração. Ei, irmão, vou te falar de novo: o pecado não te afasta do trabalho, não te afasta do serviço. O pecado te afasta da presença. Qual é a prova maior disso? 1 Samuel vai falar de um homem chamado Saul. Saul reinou durante 40 anos. Os 2 primeiros anos foi com a presença. Depois 38 anos ele reinou sem a presença. Saul continuou ganhando as guerras. Saul continuou ganhando as batalhas. Saul continuou liderando o povo. Saul continuou ganhando terras. Mas 38 anos sem a presença. Vou falar isso aqui para ficar cravado na tua mente. O pecado não te afasta do trabalho, o pecado te afasta da presença. O pecado não te afasta do serviço, o pecado não te afasta das conquistas. Não vai achando que é porque você conquistou que está tudo dando certo, não. O pecado não te afasta das conquistas, o pecado te afasta da presença. Me lembro aqui de Moisés, quando Moisés está indo com o povo começa a reclamar por água. O Senhor fala assim: Moisés, fere a rocha. Ele fere a rocha, o que sai? Água. Porém na segunda vez, o Senhor fala para Moisés: fala com a rocha. E ele falou com a rocha, mas não aconteceu porque ele estava alterado. Ele vai e feriu a rocha. Sabe qual é o problema? Saiu água. O que eu estou querendo falar isso com você? Que você pode estar fazendo a coisa errada e dando resultados certos, mas não é o que Deus pediu para você fazer. Não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Tem uma geração que fala aí: ai, Deus conhece o meu coração, amém. Deus conhece o teu coração, mas não aprova o teu comportamento. A pior coisa no mundo é dar certo naquilo que Deus não aprova mais. É dar certo sem a presença dele estar lá, e a presença dele não estava lá. E depois da morte de Saul, se levanta um novo rei. Como que é o nome desse rei? Davi.
E sabe qual foi a maior preocupação de Davi? Vamos trazer a presença de volta. Os generais chegaram e falaram assim: qual que vai ser a nossa primeira guerra? Quem que nós vai chamar primeiro para a luta? Ele falou: não vai chamar ninguém para a luta. Nossa primeira tarefa é trazer a presença de volta. A presença da vitória completa. A presença nos sustenta. A presença nos fortalece. A presença é a coisa mais importante. 1 Crônicas vai falar isso. Eu não quero entrar dentro dos textos que você conhece. A presença ela foi esquecida na época de Saul. 38 anos Saul ele não consulta a presença. Sabe por quê? Porque Saul viu que dava para ganhar a batalha sem a presença. Dá para pregar sem a presença. Dá para ser eloquente sem a presença. Dá para cantar sem a presença. Mas não dá para ver vidas transformadas sem a presença. Dá para encher barracão, dá para encher caixa de igreja sem a presença, mas você nunca vai conseguir encher o céu sem a presença. E faz anos, irmão, que a minha preocupação não é mais encher templo de igreja, porque eu sei que se a presença dele tiver, as pessoas virão. Se a presença dele tiver, o recurso virá. Se a presença dele tiver, as coisas virão. Saul perdeu a noção da presença de Deus, porque a sua preocupação era com o serviço, com o trabalho, com a função, e não com a presença. E quando Saul peca, ele fica preocupado, não porque ele ia perder a presença, mas porque ele ia perder o título. Eu me lembro uma vez que uma jovem foi pedir para um pastor fazer o casamento dela. E o pastor sentou com os dois jovens e falou: faço o casamento de vocês, mas responde uma pergunta para mim: vocês já transaram? O cara olhou para o pastor e falou: pastor, está repreendido, você acha? Nós não fez isso. A menina já começou a tremer o beicinho, encheu o olho de lágrima. Ele olhou para a menina e falou: fala, filha. Transamos, pastor. Ele falou: eu faço o casamento de vocês, mas você vai ter que falar com a sua mãe, e você vai ter que falar para ela, confessar para ela que você teve relação sexual. Porque tua mãe, aonde ela vai, ela fala que ela está casando uma filha virgem, que a alegria dela é ter uma filha virgem indo para o altar. Ela falou assim: por favor, pastor, não faça isso, eu vou destruir com o sonho da minha mãe. O pastor falou assim: você não está entendendo, você já destruiu. O pecado não destrói sonho, quando você confessa o pecado, você restaura a dignidade. Mas Saul ele não está preocupado, irmãos, em confessar o erro para restaurar a presença. Ele está preocupado com o serviço, ele está preocupado com a reputação. Com todo amor, dá um tapinha na pessoa, tá lá e fala assim: qual é a sua preocupação? O que as pessoas vão achar? Saul pecou, e agora ele é rejeitado pelo Senhor. E a preocupação do Saul não é a presença do Senhor, é o trono, é a coroa, é a reputação. Diferente de Davi. Quando Davi peca, o que ele diz? Senhor, tira o trono, tira a coroa, só não retire de mim teu espírito. Quantas vezes eu estou lá, dentro daquele prédio que o Senhor me colocou hoje, e eu vou de cadeira em cadeira, eu falo assim: eu não pedi isso. Eu não pedi caixa de som, eu não pedi púlpito, eu não pedi cadeira, eu não pedi nada disso. Mas não permita que nada disso roube o meu coração de você. Eu não pedi para ir em cidades, eu não pedi para pregar em lugares nenhum, eu não pedi.
Mas não permita que essas coisas me roubem. Primeira vez que eu vim aqui na conferência, faz de novo avivamento, me colocaram no hotel, que glória a Deus. Primeira vez que eu fui para um hotel daquele nível. Quando eu entrei, o Espírito Santo me travou na porta. E ele falou assim, tá vendo? Porque que muitos me perderam no caminho? Porque isso me roubou deles. Aí ele falou assim, eu vou tratar você com os anos. Já tive que dormir no chão com Gregório e Mônica. E aonde eu vou, eu falo, Senhor, não permita. Por quê? Porque eu vivo sem cadeira. Eu vivo sem igreja para pregar. Eu vivo sem nome no cartaz, mas eu não consigo viver sem a tua presença. Mas hoje eu estou diante de uma geração que ela ama a igreja, mas não ama o dono da igreja. Ela se apaixonou pela igreja de Cristo, mas ela não ama o Cristo da igreja. Ela gasta todas as suas energias pela igreja de Cristo, mas ela não gasta energias pelo Cristo da igreja. Meu pai na fé, ele falava, não me diga quantos cultos você faz, não me diga quantos membros tem na sua igreja, me diz quanto tempo você passa com ele, que eu vou dizer quão grande você é. Nenhum homem é maior que a sua vida de oração. Lugares que eu vou, homens que chegam em mim e falam, nossa, a igreja e tudo, eu falo assim, quanto tempo você passa com ele? Quanto tempo você gasta com ele? Não, mas eu tenho formação, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Rafa, qual é a sua formação? Eu vou te falar minha formação. Eu era filho do diabo e agora eu sou filho de Deus. Se isso não serve para você, para mim é tudo. Sou PhD em filho. Mas só que essa geração, irmãos, ela não está entendendo nada. Ela está trocando a presença pela performance. Ela está trocando a presença pelos likes. Já para trás me perguntaram, Rafa, quantos seguidores você tem? Eu falei, se tem 2. Eu falei, mas só isso? Eu falei, não. Salmos diz que eu tenho 2. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você está querendo me validar por coisas, irmãos. Ele me valida pelo relacionamento. E essa igreja atual, ela perde isso. Eu não quero ser conhecido pelo trabalho. Eu não quero ser conhecido pelo título. Eu quero ser conhecido por alguém que não saiu da presença. Que não perdeu a presença. 2 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo vai relatar de uma outra pessoa. Um homem chamado Moisés. Quando ele passava tempo na presença, ele descia com o rosto resplandecendo. E era necessário colocar um véu no rosto de Moisés para que ele pudesse conversar com o povo. Mas com o tempo, aquela presença ia se esvaindo. Mas a Bíblia diz que Moisés continuava com o véu. E o véu se transformou numa máscara para Moisés, para disfarçar a falta da presença de Deus. Com todo amor, irmão, olha para a pessoa que está do seu lado, pega na mão dela, fala assim, ministério pode virar um véu. Microfone pode virar um véu. Redes sociais pode virar um véu. Resultados podem virar um véu para camuflar a falta da presença de Deus. Ô irmão, dá um glória a Deus, aleluia, me ajuda a pregar, irmão. Aleluia, me ajuda a pregar nessa noite, irmãos. Ei, carisma, talento e habilidade. A persuasão pode se tornar uma máscara que vai camuflar a falta da presença de Deus. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus para mim, em nome de Jesus. Moisés já tinha perdido, irmãos, a presença, mas ele mantinha o véu. Quantas pessoas hoje, irmãos? Mais uma vez eu falo de Heaven Hill.
As pessoas perguntavam para ele, o que é unção, Heaven Hill? Ele falou, eu não sei o que é unção, mas eu sei quem não tem. Eu sei quem só está com o véu. A única coisa que sobrou foi o véu. E isso pode nos levar para um final trágico. Mateus capítulo 7, verso 21, vai dizer, naqueles dias, muitos dirão, Senhor, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu evangelizei no teu nome, eu fiz acampamentos no teu nome, eu trabalhei, eu cantei, eu dancei, eu evangelizei. E o Senhor dirá o quê? Para longe de mim, porque eu não vos conheço. E muitos vão dizer naquele dia, calma aí, Senhor, mas eu preguei para multidões. Como assim? Vou te falar de novo. O pecado não te afasta do serviço. O pecado te afasta da presença, do relacionamento. Eu me lembro de Luciano Subirá. Um dia ele subiu para pregar e ele começou a orar. Senhor, me ajuda nessa pregação. O Senhor falou para ele, não, você não precisa da minha ajuda. Agora você aprendeu a pregar, você aprendeu a escrever livro, você tem uma ótima oratória, você fez curso. Agora você ora 15 minutos, você precisava de mim quando você não sabia. Aí você orava 2, 3 horas. Agora você aprendeu a fazer sem mim, vai sem mim. Quantas comunidades no último dia vão levar esse duro choque? A pior coisa é estar na casa do rei sem que o rei esteja. Apocalipse vai falar disso. Apocalipse capítulo 3. Muita gente acha que esse texto é de evangelismo. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, essa igreja tinha ar-condicionado, tinha serviço, tinha tudo, mas Jesus estava, a presença estava do lado de fora. Eles ponharam a presença para o lado de fora, por quê? Porque eles aprenderam a funcionar sem a presença. Eles aprenderam a cantar sem a presença. Eles aprenderam a pregar sem a presença. Eles aprenderam a administrar dinheiro sem a presença. Eles aprenderam a fazer sem a presença. Mas graças a Deus que o Senhor está lá fora e ainda está falando assim, se alguém aí ainda sentir a falta da minha presença, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele não está falando de alguém que ele vai entrar pela primeira vez, ele vai falar de alguém que ele já entrou e essa pessoa já pôs ele para fora, mas ele é rico em misericórdia, está disposto a perdoar de novo, aleluia, e a restaurar de novo, aleluia, e a levantar de novo, aleluia. Não se iluda com o serviço, não se iluda com os resultados, não se iluda com os números, não se iluda com as lágrimas. Você continua ainda com o mesmo choro, com o mesmo quebrantamento, confessando. Domingo agora nós falamos sobre a segunda evidência de quem nasceu de novo. E a segunda evidência é que ele não faz do pecado um hábito. Quem nasceu de novo não permanece no pecado. Ele não permanece no pecado. Pecado é acidente. Mas, irmãos, pecado é escorregar na lama. Agora, se revolver na lama é outra coisa. Mas esse mesmo Senhor está falando assim, ei, se vocês se arrependerem, da soberba, da prepotência, da arrogância, se vocês se arrependerem de se apoiarem no dinheiro, de se apoiarem no irmão, eu lembro, meus pregadores, ai, meu Deus do céu, meus pregadores traziam o sapato dentro da bolsa, vinha de chinelo para a igreja, sapato ainda, irmão, sapato gastado. Você acha que eles se vestiam como nós? Hoje nós temos paleta de cor, irmão. Os caras usavam a calça que era dado de um, o blazer que era dado de outro, calça marrom, camiseta verde, gravata vermelha. Você acha que o português deles era um português eloquente como o nosso, com curso de oratória? Não, falava Jesus e
briba. Mas quando esses caras abriam a boca, meu irmão de Deus, o peso de glória descia sobre a igreja. E aí agora para parecer que é um peso de glória, a gente tem que ficar motivando a igreja. A maior motivação, meu irmão, ei irmão, se fosse para você subir na vida, Deus não tinha te dado uma cruz, Ele tinha te dado uma escada. Quer prosperar, quer crescer, estude. Jesus, Ele não veio para prosperar. Jesus veio para te tirar da morte e para te dar vida e salvação eterna, aleluia. Aí nós temos que ficar subindo no púlpito para motivar a gente que está todo desmotivado, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há duas mesas. Uma mesa é a mesa do Senhor, a outra mesa é a mesa dos demônios. Por que as pessoas chegam sem fome na igreja? Porque passam a semana inteira comendo comida de demônio. Aí a gente tem que fazer um detox aqui para ver. O problema da nossa geração não é falta de fome, é ter comido na mesa errada. Aí você canta o louvor, parece que você está cantando louvor para um monte de gente morta, que nem entende o que está cantando, nem entende o que está declarando. Aí o ministro de louvor parece que ele está no playground. Vamos gente, levanta a mão. Vamos gente, levanta a mão. Vamos gente, levanta a mão. Se você entendesse quem você adora, você teria jogado aqui na frente na presença dele. Foi o que Jesus fez com Pedro e com os discípulos. O que eles estão dizendo aí que eu sou? Estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é João Batista. Jesus olha para ele, para você, quem eu sou? A pergunta nessa noite, para você, quem eu sou? O Senhor. O Senhor é o amor da minha vida, não parece. Porque o jeito que você me adora, parece que eu sou já o sexto amor da sua vida. Irmãos, o nosso comportamento denuncia a nossa falta de paixão. Nesse livro, Porque Tarda Pleno Avivamento, o executor está andando junto com um homem que estava sendo levado para ser morto. Chegou o dia da execução e o capelão estava na frente lendo um texto, falando sobre inferno e vida eterna. Aí o condenado falou assim, você crê nisso que você está pregando? Porque o jeito que você está lendo, a forma que você está lendo, não é de quem acredita. Se eu acreditasse nisso que você está pregando, eu atravessaria a Inglaterra toda de joelhos, se fosse necessário para ganhar uma alma. Vou te falar uma coisa, nós temos 100 mil cultos no nosso domingo, estou jogando baixo, mas nós não temos 100 mil conversões. Nós não temos uma conversão por culto. Mas aí a gente está agindo como se fosse tudo normal. Irmãos, cerca de 80 pessoas morrem por hora sem conhecer a Jesus. Você acha que elas estão indo para onde? Para Disney? Alguém tem que gritar isso de novo. A maior preocupação, irmãos, não é o seu carro novo, a sua casa. Continua sendo salvação eterna. Mas ela só acontece através de corações cheios da presença dEle. Amém se Deus melhorar a tua condição, mas minha maior preocupação é, no último dia, você vai ser aprovado. A minha preocupação é como a de Paulo. Meu temor é que depois de ter pregado a muitos, eu não venha ser reprovado no final. Porque apenas me envolvi com o serviço e esqueci da presença. E termino falando isso. Antes do serviço, antes do Senhor enviar os 12, o Senhor chamou eles para Ele. O Senhor chamou os discípulos para Ele. Ei, eu sou a videira. E aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, não precisa fazer força. Não precisa de estratégia, não precisa de estatística, não precisa de nada, irmão. Se você permanecer na videira, é promessa de Deus, você vai frutificar. Eu estou lá, e as demandas vêm, pastor. Temos que atender mais um conjunto agora, mais uma comunidade carente. Mas sabe o que o Senhor fala para mim? Permaneça no que eu te falei, Rafa. Esquece esses papéis que estão em cima das suas mesas.
Esquece as estatísticas, esquece as estratégias. Esquece, Roberto. Você já está numa terra que é terra boa, irmão. Só permanece. Só permanece, irmãos. Tem um homem, eu termino a primeira parte minha com isso, chamado Dumas. A W. Tozer está dando uma aula. E ele está com um bilhetinho na mão. Ravenhill está olhando a aula e Ravenhill olha para Tozer e fala: que bilhetinho é esse? Eu vou dizer, isso aqui foi Dumas que me entregou. Quem que é Dumas? Eu vou te contar a história de Dumas. Num culto como esse, Dumas ouviu a palavra, ele entrou na igreja, ele entregou a vida dele para Jesus. Na hora que ele levantou, ele olhou para o pastor e falou: pastor, eu senti o fardo do pecado caindo das minhas costas. Eu entendi, eu sou filho de Deus. Eu queria pedir uma coisa, pastor. O pastor falou para ele: o que você quer, Dumas? Dá uma igreja para me cuidar. Ah, como assim, Dumas? Você não acabou de se converter? Acabei. Então, Dumas, não tem como. Você já leu sua Bíblia inteira? Nunca li, pastor, acabei de me converter. Já foi batizado no Espírito Santo? Recebeu os dons? Pastor, eu nem sei muito o que é isso. Então, Dumas, não tem como. Dia 25 de novembro, só me fugiu a data. Dumas sai da igreja, Dumas ele vai para o meio do mato. Ele acha um buraco na caverna, um buraco numa rocha, perdão. E ele entra lá dentro. E ele jejua durante 21 dias só na água. Ele lê a Bíblia dele durante 21 dias. E ele recebe todos os dons do Espírito Santo. E ele volta, está tendo culto. Acaba o culto, ele volta, ele fala: pastor, li minha Bíblia inteira e recebi os dons do Espírito Santo. Dá uma igreja para me cuidar. E aquele pastor sabia que Dumas era um homem muito teimoso. Ele falou: eu vou levar sua causa para o presbitério. Depois nós voltamos a falar contigo. Na reunião do presbitério, o pastor falou assim: estou com um problema na minha igreja. Dumas se converteu na minha igreja. 21 dias e pouco. E ele quer uma igreja para cuidar. O presidente falou assim: ó, temos uma igreja lá, uma igrejinha pequenininha lá em cima do monte, tem 5 membros. É a menor das nossas igrejas, a maior tem 600. A menorzinha tem 5. Coloca Dumas lá. Ele não sabe falar direito. Ele vai pregar umas coisas meio duras. E o povo vai pedir para trocar o pastor e a gente resolve o problema. Colocaram Dumas lá. Em 6 meses, a igreja de Dumas tinha mais de 1.200 pessoas. E nesse bilhetinho estava escrito: com tudo que possuis, adquire unção. Não é prédio bonito que chama pessoas. Não é ar-condicionado. Não é luzes, não é cadeira almofadada. O que continua atraindo pessoas ainda é a presença do Eterno. E a presença dele só se manifesta onde há santidade. Ainda a santidade do Senhor é a causa primaz da igreja. Deus usa vaso grande, usa vaso pequeno, Abel só não usa vaso sujo. Mas por que paramos de falar de santidade? Porque santidade ofende, ou santidade só ofende quem nunca nasceu de novo. E vou te falar, é mais fácil fazer um leão comer uma salada do que discipular gente que nunca nasceu de novo. Eu falo lá para a igreja, eu não sou um pregador convencional. Se vocês estão aqui ainda é porque verdadeiramente vocês... porque eu sei que não é fácil ouvir uma palavra dessa. Mas o meu compromisso não é com as cadeiras. O meu compromisso é chegar diante de Deus e Ele falar: cara, você foi um servo bom e fiel. Você não manteve a sua espada na bainha, meu filho. Você continuou pregando a palavra da verdade. Domingo eu falei lá na igreja: irmão, casamento ainda continua sendo homem e mulher. Pastor, você vai ser preso, eu vou estar preso. Mas o evangelho, ele continua livre. Custe o que custar. Entenda, irmãos, cada geração vai ser responsável pelos pecadores e pelos salvos da sua geração. Mas nós só vamos mudar lá fora se nós entendermos o que Paulo falou. Paulo falou assim: sem santidade ninguém verá a Deus. E não é ver Deus, é isso aqui, vem cá, pastor Lelis. Sem santidade, fica de frente comigo aqui. Sem santidade, ninguém vai ver Deus na vida do Lelis.
Não é sem santidade ninguém vai ver Deus. É sem santidade ninguém vai ver Deus na vida. Aplaude ele. Gente. E sabe qual que é a falta lá fora? Homens e mulheres santos. Homens santos santificam o ambiente. Mulheres santas santificam o ambiente. Homens transformados transformam o ambiente. Homens transformados, mulheres transformadas transformam o ambiente. Então eu vim aqui nessa noite para falar para você que a gente corre um sério risco de estar dançando apenas para as pessoas, cantando apenas para as pessoas, pregando apenas só para as pessoas. Por quê? Porque a gente não rompeu. Ou a gente não se quebranta mais como a gente se quebrantou um dia. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Ou pelos pecados de Cianorte? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e falou: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O problema da nossa geração, irmãos, que ela arrumou um lugar para esconder os pecados dela, é atrás do pecado dos outros. O melhor lugar para esconder o nosso pecado é atrás do pecado dos outros. Isaías vai fazer isso. Capítulo 1, ele denuncia o pecado dos outros. Capítulo 2, ele denuncia o pecado dos outros. Capítulo 3, denuncia o pecado dos outros. Capítulo 4, denuncia o pecado dos outros. Capítulo 5, denuncia o pecado dos outros. Capítulo 6, ele fala assim: meus olhos foram aos céus, e eu vi os céus rasgados, e eu vi o trono de Deus, e quando eu vi Deus, eu falei: ai de mim. Sabe por quê? Quando você vê os outros, você julga o pecado dos outros, mas quando você vê Deus, você vê o tamanho dos seus. E daí já não é mais ai dos outros, agora é ai de mim. Ai de mim que cobiço aquela menina de biquíni no Instagram. Ai de mim que ainda tomo uma cerveja escondida. Ai de mim que fofoco. E, irmão, não é comentário, isso é fofoca. Colocaram lá no Instagram comentário para camuflar uma coisa que é fofoca, maledicência. A Bíblia diz: como que pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Aí eu vou comentar algo contigo, não é comentário, irmãos, é fofoca, e fofoca ainda considera e constitui pecado, e pecado nos afasta da presença do Eterno. Mas é até difícil eu pregar isso, porque não é isso que o pessoal quer ouvir, né? O pessoal quer ouvir pregadores que massageiam os seus ouvidos e fazem eles caminharem mais confortáveis para o inferno. Qual foi a última vez que você ouviu o inferno, irmãos? Virou uma pregação esquecida. Regeneração, pregação esquecida. Evidências da conversão, pregação esquecida. Abandono do pecado, pregação esquecida. O fundamento da fé virou tudo pregações esquecidas, colocados na prateleira. Sabe por quê? Porque isso não chama gente, mas eu vou te falar, isso foi o que fez gente ser transformada e fez o evangelho chegar até aqui a você. É a minha maior preocupação. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: a maior preocupação é que você cante, pregue e dance apenas para as pessoas. E o Senhor não chamou você para entreter povo. O Senhor chamou você para ser um libertador do povo. O Senhor não chamou a gente para entreter uma plateia. O Senhor chamou a gente para libertar. Então nessa noite eu quero te fazer um convite. A abandonar esse pecado que te afasta da presença. Você ter coragem hoje de, assim como Isaías: ai de mim que murmuro, ai de mim que sou ingrato, ai de mim que reclamo,
Ai de mim que falo da vida dos outros. Ai de mim que passo mais tempo no Instagram, no Facebook do que na presença do Senhor. Ai de mim que tenho raiva ainda do meu pai, tenho problemas mal resolvidos. Ai de mim. Ei, irmãos, o mundo deveria estar crucificado para você, mas para muitos o mundo ainda fascina eles. Eu encontro crente, pastor Lelis, que está tendo nostalgia. Ezequiel fala assim: quando você se lembrar da vida que você levava, era para você sentir nojo. Tem gente que fala assim: eu vou lá na minha igreja contar testemunho. Eu falo: eu não posso. Você fala: por quê? Porque eu tenho nojo. Eu tenho nojo daquilo que eu vivia. Eu tenho nojo por quê? Porque aquilo ofendia. Aquilo, irmão, maculava. Mas eu vejo crente tendo nostalgia. Nossa, lembra quando a gente era daquele... Nossa, nós fazia isso tudo, irmãos. Você deveria ter nojo disso. Hoje talvez você veio para cá com uma outra expectativa. Mas a expectativa do céu é que os cascões e os tampões dos nossos olhos caiam. E que a gente volte a enxergar o verdadeiro evangelho. Aleluia. E o verdadeiro evangelho não é de bens. O verdadeiro evangelho não é sobre a bênção, é sobre o dono da bênção. O verdadeiro evangelho não é sobre a cura, é sobre o dono da cura. O verdadeiro evangelho não é sobre o sucesso ministerial, é sobre aquele que transformou fracassados em filhos. O verdadeiro evangelho é sobre isso, sobre gente que estava condenada. Era eu, um moleque perdido, sem paternidade, sem família, e ele vai lá com cordas de amor, irmão, cordas de amor, e me resgata. Ei, tem gente que entra para essa porta todo domingo e parece que ele está condenado à salvação, que ele entra com uma cara de quem parece que ele foi condenado. Tem gente que está sentando nos nossos bancos com uma postura de que parece que foi condenado. Ei, seu nome foi escrito no livro da vida. Sabe qual é o problema? Você está com muita terra no seu nariz, você está muito terreno. Ei, nós somos cidadãos celestiais. A vida é um breve passageira, nós não somos daqui. Olha o que o escritor disse: Senhor, grave a eternidade no meu coração. Se Ele me der, amém, mas se Ele não me der, amém também. Se Ele curar, amém, mas se Ele não curar, glória a Deus. Irmão, sabe o que eu quero? Minha alegria todos os dias de ver que o Senhor me deu o rico privilégio de fazer parte do plano de salvação da humanidade. Um cara que estava condenado, agora tem o privilégio. Eu sou o privilégio, não agora que tem um monte de gente na igreja. Eu sou o privilegiado quando eu estava com uma garrafa, um copo de café, dando um pão para um morador de rua. Eu sou o privilegiado. Eu estou chateado porque eu fui para a igreja. Ei, irmão, você deveria estar alegre por ser privilegiado. Mas o evangelho, o outro evangelho, ganhou teu coração e ganhou tua mente e te afastou da presença. E te afastou da presença. Eu tenho uma foto. E eu termino com isso. Eu tenho uma foto. Ela ficava na cabeceira da minha cama. Agora ela fica lá na prateleira, na bancada da sala. E agora, depois de 14 anos, Deus me deu um escritório. 14 anos, irmão. Era um escritório que domingo agora virou a sala da intercessão. Pouco tempo, iludiste-me, iludido fiquei. E eu estou levando essa foto lá para essa sala. Essa foto, irmãos, é de uma pessoa que eu orei pela salvação dela há 10 anos. 10 anos, olhando para minha mãe, falando assim: Deus vai salvar a senhora.
Deus vai restaurar a senhora. Eu não oro para Deus te dar casa, para Deus te dar bênção. Eu oro só para uma coisa, para que Deus traga luz na tua mente, mãe. Porque a coisa mais importante é a salvação eterna. Um dia minha mãe, cansei de queimar cigarro, maço de cigarro. Orava, ungia, ela comprava mais. Um dia minha mãe me liga, ela vai para o encontro com Deus. E ela está fumando na porta da igreja. Eu falei, mãe, lá não pode fumar. Ela falou, não, esse aqui é o último. Mal eu sabia que ela estava com 2 cartelonas desse tamanho dentro da bolsa, irmão. Ela levou um pacote de cigarro. As irmãs revistou a bolsa, pegou. Primeiro dia, ela com dor de cabeça terrível. Segundo dia, orando por ela. Terceiro dia, o desejo sumiu. A vontade sumiu. Hoje são 14 anos de pastor. Fazem 13 anos que minha mãe não foi liberta do vício. Passado alguns dias, minha mãe me liga, eu na missão. Ela fala assim, Rafa, vou casar com seu pai. Eu falei, mas como assim? Já faz 29 anos, 30 anos que vocês estão amaziados. Que história é essa de casar? É que eu estou indo na igreja agora, né? Aí eu peguei o dinheiro e eu já até paguei para casar com seu pai. Eu falei, mas calma aí, essa história está meio esquisita. Por que você está querendo casar com ele? Eu vou te falar. A mamãe falou, a pastora falou sobre batismo e a mamãe quer batizar, mas a pastora falou que para batizar a mamãe tinha que casar 29 anos, irmão. Estou falando de uma senhora que decidiu abandonar o pecado. E a mamãe vai batizar. Falei, uau. Ela falou assim, e te digo uma coisa. Eu perguntei para a pastora da igreja se você poderia me batizar. Ela liberou você para poder me batizar. Irmão, acabou a conversa. E aquele berro, irmão. Uau! E a foto mais preciosa. Eu falo, Senhor, o Senhor não precisaria ter me levado para as cidades. O Senhor não precisaria ter me dado um nome. O Senhor não precisaria ter me colocado para pregar a igreja. Só essa foto aqui. Só essa foto aqui. Porque a tua presença que fez isso, só a sua presença poderia alcançar a mente de uma mulher como ela. E agora o Senhor me trouxe de volta para a Rolândia, porque a obra precisa ser completa, né? Aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel e justo para terminar. Foi minha mãe, agora precisa ser meu pai. E eu cheguei lá, esse dia para trás eu vi meu pai com cabelo grande. Eu falei, ué, papai tem cabelo grande? Eu falei, já entendi, mãe. Ó, toda de 15 dias o meu barbeiro ele vai vir aqui cortar o cabelo do pai. Vai vir aqui, ele corta o cabelo do pai e corta o seu. Aí já para trás ela falou assim para mim, não precisa mandar mais não, porque a mãe comprou uma maquininha. Eu falei assim, não mãe, mas ele vai continuar vindo. Ela falou assim, mas não precisa. Eu falei, mas honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. Isso aqui é a única forma que eu tenho de honrar o pai. Depois de tantos anos ele cuidando da minha vida. Deixa eu honrar ele. E aqui o José vai cortando o cabelo dele e vai falando de Jesus para ele. Aqui José vai cortando o cabelo e vai falando de Jesus. Aqui no corte de cabelo Jesus está entrando, está transformando. E eu creio, eu vou dar esse testemunho. Daqui a pouquinho ele vai estar descendo as águas, irmãos. A minha maior preocupação, irmãos, não é se meu pai vai ter uma casa melhor. Ele já está com 75 anos, irmão. Nós estamos na contagem regressiva. Ei, irmãos, nós estamos numa urgência. Ei, igreja, volta a entender que é uma urgência. Não é sobre a gente ser bem sucedido ou não. É se pessoas estão recebendo a presença. E sabe por que você perdeu a noção dessa emergência? Porque você perdeu a presença. Porque qualquer coisa que Jesus mais ama, qualquer coisa que Jesus mais ama, pessoas. E termino com isso aqui. 7 horas de oração por dia. Eu estava 40 dias de jejum. Tinha perdido 16 quilos. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero carregar a sua presença por onde eu for. Eu quero que as pessoas sintam o poder da sua presença. Ele falou assim, então prepara as suas costas, porque você vai ter que carregar um monte de gente, porque a minha presença está em pessoas. Quer carregar minha presença? Carregue pessoas.
Eu coloquei minha presença dentro de pessoas. Eu decidi ser amado através das pessoas. Eu coloquei a minha cura na confissão por pessoas. Tudo que eu estou fazendo nesse tempo na igreja é através de pessoas. Antes a gente resolvia, irmão, dentro de um quarto de oração. Agora a gente resolve em comunhão com pessoas. Antes o Senhor usava um homem, no Novo Testamento foram 120 dentro de uma casa. O Senhor não está fazendo mais algo exclusivo agora, o que o Senhor está fazendo é algo coletivo. É por isso que o avivamento não vai vir na Peniel, o avivamento não vem no Mevan, o avivamento não é obra de um CNPJ, o avivamento é uma obra feita no CPF. É por isso que o avivamento não vai vir sobre uma cidade, o avivamento vai vir sobre um povo. Deus não é territorial, Deus, Ele é um Deus global. O avivamento não está aqui, o avivamento não está lá, o avivamento está aqui. Perguntaram para o Senhor onde está o reino, o Senhor falou: o reino está aí dentro de vocês. Mas uma geração que não tem a presença vai buscar resultados. Para, irmãos. Mas você está aqui nessa noite, você precisa voltar. Você precisa gritar nessa noite: Senhor, eu estou te ouvindo bater a porta. Pode entrar e volta a cear comigo. Nessa noite nós precisamos: Senhor, ai de mim, eu me arrependo, porque eu não choro mais pelos meus pecados, eu não choro mais pelos perdidos, eu não choro mais pelo órfão, eu não choro mais pela causa da viúva. Senhor, eu estou perdido em mim mesmo. Se essa mensagem fez sentido para você,